Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em João, no capítulo 7, no versículo 10. Aqui Jesus ele vem ensinando no templo, Mas antes de chegar, ele está anunciando ali a palavra de Deus, Ele juntamente com seus discípulos, Eles partiram da onde eles estavam, Ele estava lá em Galiléia e foi para a Judéia. Aqui vem dizendo assim no 10. Contudo, depois que os seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa. Então aqui, depois que Jesus foi para a Galiléia, ele queria ficar longe lá da Judéia, porque os líderes judeus eles estavam planejando em matar Jesus. Então, não era chegado o tempo ainda de Jesus morrer, porque ele ainda tinha trabalho, tinha missão de Deus ainda para cumprir. E aqui vem dizendo, que Jesus, ele não ficou lá, Então, aqui vem dizendo. Deixa eu ver aqui o versículo ao qual ele vem dizendo para os discípulos. Tá. Os discípulos queriam que eles tivessem naquela cidade, mas só que eles respondeu para ele que não era o momento dele estar lá. Mas depois que passa um período, eles partiram para esse lugar onde era a festa, Mas ele ficou no meio daquele povo escondido, Eles não ficou tão à vista, Ele ficou distante dos olhos do público, porque eles estavam tendo cautela, eles estavam usando ali a sabedoria de Deus para se desviar do mal, porque também teria um momento certo do Senhor Jesus se apresentar. Então ele deixou toda aquela festa ocorrer e já no meio da festa Jesus apareceu. Mas antes disso tinha aquelas especulações, entre aquelas pessoas dizendo, porque muitos diziam que ele era um homem bom e muitos diziam que ele não era esse homem bom, mesmo vendo ele fazer as maravilhas, tinham sempre uns que olhava com maus olhos. E aqui no versículo 11 vem dizendo assim: os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa. Então Jesus não tinha paz, O tempo todo os líderes judeus querendo encontrá-lo, porque sabia que Jesus andava no meio do povo, ele estava ali para anunciar o evangelho, e eles estavam tentando prendê-lo, querendo matá-lo. E aqui ele já se encontrava aqui, Os líderes judeus tentavam encontrar na festa e estava perguntando se alguém tinha visto ele. Então estava havendo muitas discussões a respeito entre as multidões, Porque uns estavam afirmando que ele era bom, outros diziam que ele não era, que ele era um impostor, que estava enganando o povo. Mas só que ninguém tinha coragem de falar abertamente, de falar para o público, porque tinha medo dos líderes judeus, Então, você vê que tinha uma metade que apoiava e a outra metade que não apoiava. Quem apoiava eram os da fé, eram aqueles que criam no que Jesus falava, e aqueles que não criam no que Jesus falava eram aqueles, que estavam olhando com maus olhos, dizendo que ele era um impostor, que ele estava enganando o povo, Jesus, ele veio testificar da luz, ele veio falar do amor de Deus, ele veio para encandear a vida das pessoas, Mas a venda dos olhos deles, de alguns, não foram arrancados, porque não foi se permitido por eles mesmos, por não abrir o coração. Então o véu continuava nos olhos deles e assim passava a enxergar com maus olhos,
aqueles que ouviam a palavra de Deus e criam, né, o véu era rasgado, a divisão, né, aqueles que ele não enxergavam, agora eles passavam a enxergar a barreira, essa divisão entre o povo foi quebrado, né, pois o mal foi dissipado e a nova vida passou a reinar na vida dessas pessoas. Então, o que acontece aqui? Se aconteceu com o Senhor Jesus, né, por ele ser enviado por Deus e ele sendo justo, sendo verdadeiro, ele falando da palavra de Deus, ele não agradou a muitos, mas podemos lembrar também que quando ele veio, né, o mundo não aceitou ele, as pessoas logo de primeira não aceitou, rejeitou, porque ele não era desse mundo. Quem não é desse mundo vai se sentir rejeitado, vai sentir na pele. Jesus sentiu na pele esse rejeito, né? Mas ele sabia que isso não mudaria em nada, né? Porque tendo o apoio de Deus, tendo Deus como a sua base, né? Apoiando ele nessa missão, ele teria tudo. Ele não precisava, né, de se sentir sozinho num lugar, porque Deus estava com ele. E isso também vem dizendo aqui que as pessoas, né, que não apoiavam o ministério de Jesus, né, porque diziam que ele era um impostor, que estava enganando o povo, né, porque elas estavam ainda com os olhos fechados, o mal estava sobre ainda eles que não enxergava, mas aqueles que já deram liberdade para Deus, a escama, né, essa separação, esse véu foi rasgado, eles enxergam agora com bons olhos e assim eles estão testificando, eles estão falando daquilo que eles presenciaram, que eles ouviram, né, e que ele faz coisas boas, ele veio fazer o bem, né, então as pessoas estavam ali defendendo Jesus, né, então quem estava justificando ele ali era a boca do justo, a boca das pessoas que eram de Deus, né, então muitas vezes nem precisamos abrir a nossa boca, porque o próprio Deus justifica, né, as nossas obras, justifica quem nós somos de verdade e quem estamos agradando. E isso basta. Jesus tinha o apoio de Deus. Eu e você também dependemos do apoio de Deus, não é verdade? Nós não dependemos do apoio dos fariseus, porque os fariseus, eles só estão à procura de condenação, de perseguição, de ir atrás, de acabar, né? Aqui já estavam atrás de Jesus, procurando saber aonde ele estava, né? Estava tentando encontrar Jesus, né? Não era para boa coisa, né? Então, o inimigo, ele fica a essa perseguição também na vida do justo, né? Hoje não é diferente. Se naquela época de Jesus, se aconteceu com ele, nós também vamos passar por isso, ou já estamos vivenciando, né? Porque nós sabemos que quando agradamos a Deus, o inimigo, ele fica irado, ele não fica satisfeito. E com isso, ele age, usa pessoas como instrumentos, né, para o mal. Nós somos instrumentos de vida, de salvação. E o diabo usa as pessoas que não têm o caráter de Deus para ser um instrumento do mal, para ser um instrumento da destruição. E com isso, né, muitas vezes nós sofremos retaliações, nós sofremos no mundo espiritual, porque nós sabemos que no mundo
teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Se Jesus venceu, nós venceremos. Não foi fácil para Jesus estar anunciando a palavra dele, porque o inimigo estava na cola dele. E hoje também não vai ser diferente. Para você falar de Jesus, para você ser a luz você sendo a luz desse mundo, sendo essa testemunha de Cristo, você também já está recebendo retaliações. Você já é a própria testemunha de Cristo. Com isso, o inimigo, ele sempre vai levantar os levantes deles, vai levantar as falácias para poder tirar o foco e para poder neutralizar aqueles que são instrumentos de vida, amém? E o que acontece aqui no versículo 14, que é uma das palavras-chave, acho que é no 15, mas o 14 está dizendo assim: então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, depois que Jesus deixou a festa rolar, aquele momento todo, né, aconteceu enquanto os líderes judeus estavam ali procurando saber cadê Jesus e tal. Então, Jesus esperou na hora certa de agir, de falar a palavra de Deus. E naquele momento que ele estava, naquele momento que foi propício, tudo que é na vontade de Deus, no momento certo, tudo vai colaborando, né? E tudo vai fluindo. E foi naquele momento, na metade da festa, que tudo passou a fluir. Que tudo passou, né, a ter vida, porque a vida estava ali sendo apresentado para aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo Jesus falar. E aqui vem dizendo que os judeus que estavam ali, ouvindo Jesus ensinando lá no templo, né, eles ficaram admirados. Como eles sabem, tanto sem ter estudado, porque Jesus, desde novo, ele estava já pregando a palavra de Deus, né? Maria e José, eles não haviam ensinado Jesus. Quando eles iam até procurar Jesus, eles já estavam em lugar distante, anunciando a palavra. As pessoas estavam em volta dele e ele falando a palavra de Deus. Então, não foi o próprio Deus que ensinou, que alistou ele, que habilitou ele, que fez ele estar aqui na terra, né, com a sabedoria de Deus. Então, os líderes judeus tiveram que reconhecer que o que habitava em Jesus era o próprio Deus, porque a sabedoria vinha de Deus. O falar dele sábio, né, as palavras sábias, prudentes, era diferente. E eles, olhando pela lógica humana, né, quem tinha ensinado a ele? Né? Quem ensinou a ele? Como é que ele sabe, sem ter estudado tanta coisa que ele sabe? Eles se questionavam, eles se perguntavam, né? E Jesus, ele respondeu, né? Jesus, ele conhece a mente, o coração, ele sabe a intenção do coração. E ali Jesus já sabia. Jesus falou assim, ó: a minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então, se essa era a resposta, se essa era a pergunta dos judeus, Jesus já respondeu. Jesus respondeu que aquela mensagem que ele estava transmitindo não era dele mesmo, mas era do Pai, aquele que enviou. Por isso que há diferença naquele momento, não é verdade? Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Então ele está dizendo, olha, aquele que quiser fazer minha vontade, né? Aquele que quiser, quem quiser fazer a vontade de Deus, esse vai saber se o ensino vem dele ou se fala de si mesmo. Então, aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, ela ali sabe se está falando dele ou se está falando do Pai, né? Elas vão compreender, né? Porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que não
conhece o Senhor. É loucura as coisas de Deus espirituais, porque ele não discerne espiritualmente, né? O entendimento deles são fechados, né? Então, o que acontece? Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Então, Jesus falou, olha só, aquele que procura falar de si, estão procurando a própria glória. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aqui vem dizendo, mas quem procura honrar aquele que enviou, diz a verdade, e não mentira. E ele vem dizendo assim, aquele que está procurando, quem procura honrar a Deus, né, aquele que enviou, está dizendo a verdade. Então Jesus estava ali dizendo a verdade, porque ele não estava por si, ele estava ali por Deus, ele estava ali falando a palavra de Deus, falando do poder de Deus, né, das maravilhas do Senhor. E se está falando das maravilhas do Senhor, se está falando de Deus, né, não de si próprio, então ele não está mentindo, então ele está falando a verdade, pois a Bíblia diz que a verdade, né, é que prevalece. Quem diz a verdade manifesta a justiça. E Jesus estava manifestando a justiça de Deus, pregando a palavra de Deus, que era vida e luz. E aqui vem dizendo, né, vamos ver aqui, Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece ela, né? Então, por que procuram me matar? Então, ele já entendia, já sabia os pensamentos deles e eles estavam querendo achar só o erro em Jesus, mas na verdade, outras pessoas já estavam fazendo, né? A multidão respondeu, você está possuído de demônios, quem procura matá-lo? Então, mesmo não tendo ouvido da boca deles, Jesus conhecia o coração. Quando Jesus estava pregando e falando de Moisés, Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece ela. Então, por que procuram me matar? Então, a multidão muitas vezes ali não estava entendendo, mas Jesus já estava falando para os líderes dos judeus, né? Ele estava procurando ele na festa, porque a intenção dele era de matar. Então, Jesus já falou logo, então o povo falou, como assim? Por que Jesus está falando isso? A multidão falou assim, ó, está possuindo de demônio, porque quem procura matá-lo? Jesus respondeu, fiz um milagre no sábado, e vocês ficam admirados? No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei de circuncisão de Moisés lhe deu, embora na verdade a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muitos antes da lei de Moisés. Pois-se o tempo certo de circuncidar seu filho. Aqui aí Jesus fala assim, não julgue de acordo com aparências, mas julguem de maneira justa. Então Jesus estava falando para eles assim, ó, os judeus, vocês têm que julgar de maneira justa, né? Vocês fazem, né, as coisas aí no sábado, e quando eu curo no sábado, né, vocês querem me julgar, vocês estão procurando me matar, me condenar, né? Então, se vocês fazem, tem que julgar então com justiça, tem que julgar de acordo, tem que julgar todos iguais, né? E tem que julgar pela aparência, tem que ser justo. E eles não estavam sendo justos, né? A bateria 5%. Então Jesus estava falando, né, que eles não estavam agindo com justiça, ele estava agindo na injustiça, não estava julgando correto, né? Mas Jesus falava para os judeus e o povo todo ali estava ouvindo, né? É igual trazendo para os dias de hoje, né? As pessoas fazem as coisas erradas, né? E quando vê alguém fazendo, né, elas vão lá e julgam, vai lá e condena, mas ela ainda não se consertou,
né, faz as coisas erradas e vai condenar aqueles que estão fazendo, pois sabemos que só há um justo juiz, é ele que julga, mas as pessoas estão ali no lugar de juiz, né? Então, as pessoas já querem até julgar e dar a sentença, já está julgando com a intenção de traçar planos para ela. Não Deus, não é Deus, mas é ela, né? E não é diferente não. A gente vê isso mesmo, nessas injustiças, que as pessoas, igual aquela mulher, né, pecadora, que estava lá e vieram todo para tacar pedra na mulher, né, porque ela era pecadora e Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, julgue a primeira pedra. Então, todos tinham, ninguém julgou, porque o coração deles acusava. Quem estava ali para julgar não julgou, perdoou, né? Porque Deus, ele não compactua com a injustiça e ele abomina o pecado. O pecado faz separação de Deus e o homem, né? Mas aquele que se arrepender, né, é perdoado. Então, Deus, ele não aceita, ele não compactua. O pecado, para ele, é quebrar a aliança, é ficar distante, como aquele povo israelita fez, né? Eles quebraram a aliança deles servindo outros deuses, né? E isso faz separação, isso impede com que os propósitos de Deus se cumpram, que a palavra de Deus que os propósitos de Deus vai avante, né? E Deus o tempo todo está querendo que o povo dele, que as pessoas ouve e pratique a palavra de Deus para continuar andando na obediência e assim Deus possa prosseguir com os propósitos dele. Mas o que eu quero te dizer aqui, né, focando aqui na palavra de Deus, que as pessoas, né, os líderes judeus, né, eles estavam aqui, né, sabendo que estavam julgando com injustiça, porque no sábado era feito outras coisas, só porque Jesus curou no sábado. Então, isso significa que as perseguições, elas continuam, não só continuam aqui naquela época, continuam hoje também. E Jesus, ele estava pregando no templo porque era a hora de Deus. Quando ele tinha falado para os discípulos que ainda não era a hora dele retornar àquela cidade, né? Porque a hora certa ele iria estar lá, né? Então, o tempo certo foi naquele momento que ele já estava lá, né? Então, né? Se o Senhor, ele foi naquele momento, né? Se ele for naquele momento, porque Deus o permitiu, e para que o nome dele viesse a ser glorificado, porque Jesus não ia em nenhum lugar, nem em festa, sem propósito. Até em festa Deus ia com propósito, né? Até na cidade, qualquer lugar que Deus ia, ele já ia com propósito. Ele já ia, né, para operar. Ele já ia porque alguma coisa ia acontecer naquele lugar. Então, por eles acharem que já estava chegando perto já, que ia concluir, mas naquele momento não concluíam, né? Não era realizada a vontade deles. Então, Jesus saía daquele lugar, daquela cidade, cabeça erguida, porque ele fez a vontade de Deus e assim o Senhor abençoou. E a palavra que saiu ali, aquela permissão de Deus, liberar ele entrar naquele lugar de novo, o qual estava querendo pegar Jesus ali, ele foi e Deus estava ali com o seu filho. E naquele momento as palavras que saíam da boca do Senhor, né, até naqueles corações de dor, aqueles corações
maldosos, né, que não dava liberdade para Deus entrar. Deus tinha o seu plano ali naquele momento. Enquanto eles admiravam a sabedoria, né, Deus também já estava falando no coração deles, né? Deus tem o seu meio de trabalhar, a sua forma de agir, né? Ele poderia, né, como muitos, entrar no lugar que não foi permitido naquele por Deus, mas que depois foi liberado. A pessoa teme, a pessoa ela passa a temer e viver assim com esse medo, né? E assim o nome do Senhor não é glorificado naquele lugar, né? Então é importante, quando nós entendemos e sabemos, é importante de estar no lugar, é quando Deus permite. É importante saber quando Deus não permite estarmos no lugar para preservar, né, vida, né, a vida dele, porque ainda não era chegado. Porque está no lugar que ainda não é o tempo de Deus, que não é chegado, naquele momento poderia acontecer algo pior, né? E mesmo esses inimigos estando lá, na permissão de Deus, o perigo não estava sobre Jesus, porque Deus estava guardando. Então a diferença, quando Deus permite, Ele vai estar dando, vai estar cuidando, dando livramento. E quando Deus não está no negócio, quando Deus não o permite, né, e a pessoa desobedece, ela paga um preço, né? Ela paga um preço. Então, Jesus, ele foi na hora certa, ele sabia a hora de entrar, né? Ele deixou a poeira baixar, ele deixou, né, naquele momento, os líderes judeus ali se acharem, né? Tentando procurar ele, para depois ele entrar na hora certa, no meio da festa tudo acontece, não é verdade? Tudo acontece. E o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele faz assim, até aqueles que se acham, aqueles que têm poder, têm autoridade, se achavam no direito, né? Mas o poderoso, o Criador dos céus e da terra, é que tem todo o domínio sobre todas as coisas, né? Então, quem domina e a vontade de quem prevalece sempre é de Deus, né? Somos seres humanos limitados, né? E nosso Deus, ele é aquele que tem todo o poder, né? O mundo, ele podia estar odiando a Jesus porque ele recusava o mal, né? Ele falava do bem, né? E como se trata do bem, de você servir a Deus, de você pregar a palavra de Deus por fazer o bem, né? Você sofre retaliações no mundo espiritual, você é atacado. As pessoas, ela passa a se levantar contra você sem propósito, ou porque já foram manipuladas, já está com o fermento do fariseu, né? Pois nem conhece a sua vida, nem sabe se isso procede, aí elas passam a ficar com o mesmo pensamento, né, da penina, o mesmo pensamento da cobra, da serpente, né? Porque é o espírito de manipulação, é o espírito, é um demônio da inveja, né? Porque o diabo, ele trabalha assim, ele trabalha para poder envergonhar, né? Então, o que acontece? O diabo queria envergonhar Jesus ali, estava atrás dele, procurando as pessoas para perguntar cadê Jesus, né? Se tinha visto ele, né? Então, ele era perseguido por onde ele ia, né? O intuito era bom? Não, não era bom. Então, nós sabemos que a perseguição em si, o intuito dela não é bom. É de denigrir, difamar, é de tirar aquilo que é teu por direito. Por quê? Porque o diabo, ele é desocupado.
ele não tem que fazer, então ele tem que usar alguém que está desocupado para fazer essa missão aí, de ficar para cima e para baixo perseguindo, porque tinha outras coisas para eles fazerem e eles estavam ali atrás de Jesus, né? E a gente, no dia de hoje, não é diferente, não. A gente está andando, tendo a nossa vida normal, né? Focado naquilo que estamos fazendo. O inimigo está aí, ó, atrás da gente, vigiando, de hora, né? A hora que acordamos, a hora que saímos, está o tempo todo nos vigiando. Por quê? Porque já não vive para si, vive mais para perseguir as pessoas, né? Porque muitas vezes elas acham que nós estamos sozinhos. Aí acha que vai conseguir fazer o que querem, né? Vai querer destruir mais rápido, mas o pai que nós temos, eles estão lidando com o próprio pai, o nosso pai, eles estão perseguindo, né, e agindo, lutando com o nosso pai. Não estamos sozinhos. Desde o momento que saímos da morte para a vida, aceitamos Jesus, quem passa a liderar a nossa vida é o Senhor. E quem continua a perseguir, a atacar os filhos de Deus, vai pagar um preço muito caro, né? Porque as pessoas acham que a força faz a união entre si da maldade, mas acaba eles mesmos cavando a própria cova, cavando, né, a sua própria destruição. Porque nós, Jesus, ele não estava perdendo tempo de ficar atrás de ninguém, para perturbar a vida de ninguém. Jesus estava em paz, Jesus estava fazendo bem. E quando nós temos essa consciência que estamos fazendo bem, não prejudicando a vida de ninguém, né? Botando a nossa vida para andar, tem uns que ficam atrás, mas nós sabemos quem ficava atrás do povo de Deus era o povo dos egípcios, que não queria deixar a vida do povo andar para frente, não queria deixar o povo de Deus ter a vida dele, ter a sua dependência. Então, o destino daquele povo que estava atrás, perseguindo, não foi das boas. Eles morreram lá no mar, né? Porque não estavam obedecendo a voz de Deus, não queria parar. E o preço da desobediência é essa. Porque várias vezes Moisés falou para liberar o povo, para deixar o povo. E Faraó não queria obedecer, né? E o preço, o salário do pecado é o que? É a morte, né? O preço da perseguição, da maldade é a morte. Mas não o que nós queremos, mas é o que a Bíblia diz, né? Então, toda mudança provoca uma reação, seja ela boa ou má. Se a pessoa continua praticando mal, agindo mal, a colheita dela vem depois. Esse fruto da maldade vai vir, a colheita vai chegar. Ninguém acha que está plantando na vida de uma pessoa o mal e depois a fatura não chega. Ela acha que está prevalecendo, que nunca acontece nada. A fatura chega, porque a justiça de Deus, ela não tarda. Deus, ele não está dormindo. Ele está contemplando os bons e os maus. Ele enxerga até o que nós não enxergamos. E ele enxerga quem age às ocultas, quem age trabalhando contra a vida do justo, contra aqueles que não estão perseguindo ninguém, contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus estava fazendo a vontade de Deus e o diabo queria parar ele, mas só que quem tinha poder ali era Deus. E eles tiveram que ficar calados, ouvindo o Senhor,
No entanto, aquelas pessoas estavam achando, porque quem está procurando matar Jesus? Quem está procurando aqui? Não estavam entendendo, mas Jesus já sabia para quem estava dizendo. Jesus sabia, e essa palavra era para aqueles que estavam ali e já sabiam, por mais que ninguém tinha ouvido falar, e Jesus não falou especificamente para aquela pessoa. Mas Jesus já sabia com quem ele estava falando, porque Jesus conhecia o coração. Então não se engane, o nosso Deus, ele tem tudo escrito, né? No livro dele, ele tem o dia e a hora de cada um partir. Ele tem o dia e a hora de parar, de tirar o fôlego das pessoas. E quem é o homem para intervir? Quem é o homem para tomar a frente de Deus? Quem é o homem para determinar o que vai acontecer na vida da pessoa, né? E aqui já estavam querendo determinar, né, o que ia acontecer, o inimigo, né? Estava querendo já determinar o que ia acontecer, né? Então a injustiça não prevalece contra aqueles que estão fazendo bem, contra aqueles que não estão fazendo mal, mas contra aqueles que têm inveja, que gostam de perseguir, que gostam de paralisar com as coisas de Deus e tentar oprimir os filhos de Deus. Jesus estava aqui sendo oprimido pelos judeus, né? O líder os judeus, né? A resposta viria depois, né? Deus estava cuidando do seu filho nessa missão, né? E o diabo, ele só estava se achando, porque ele já sabia que quem estava enviado era aquele que traria a vida, e ele não queria que a vida... Bom, pessoal, eu vou já me despedindo de vocês, né? Tinha acabado aqui a bateria, mas aqui estou, né? Essa palavra foi muito forte, né? Ela foi muito envolvente. E eu creio que Deus falou ao coração de vocês, né? Assim como o Senhor Jesus, ele perseverou, né, em sua caminhada de fé para poder continuar pregando a palavra de Deus, porque esse mundo ele já é de aflições, né? Mas ele sabia que iria enfrentar e com a força de Deus, buscando a comunhão com o Pai, ele teria força, ele estaria agindo no Espírito, né? E assim, unidos, né? Ele estaria mais forte ainda. Isso significa, se você e eu tivermos firme no Senhor, fortalecido no Senhor, nós venceremos, né? Nós seremos abençoados, em nome de Jesus. Assim como Deus apoiou o ministério do Senhor Jesus, assim que ele deu a missão, estava dando toda a condição, estava patrocinando o chamado do Filho, a missão que ele deu de salvar o que havia perdido. Isso significa que os dois estavam juntos, né? Deus está comigo, Deus está com você. Confia no Senhor, continue fazendo bem, pois ao seu tempo nós colheremos. Amém? Se você não é inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem no canal. Se é a primeira vez, né? Ativa ali o sininho, marca a opção todas, para que todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube ele vai notificá-lo, né? Para dizer que você pode assistir porque tem vídeos novos. É importantíssimo também vocês deixarem a curtida de vocês no vídeo, né? E de comentar também. Porque você ganha com isso? Não. Mas a plataforma digitais, eles trabalham, eles reconhecem que quando eu interajo nas plataformas digitais, né, visualizando os vídeos até o final, também é importante, porque eles vão estar dizendo, né, vai estar entendendo que esse conteúdo é relevante, abençoador, o público está gostando,
E assim, os nossos vídeos não vão ficar travados e será uma bênção para a glória de Deus, amém? Então, já agradeço a vocês, já estamos em 600 inscritos para a glória de Deus, né? Unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes ainda para a glória de Deus. Continue orando por mim, eu estarei aqui orando por vocês. Quando vocês não me veem aqui, né, nos vídeos, eu estou aqui na plataforma digitais, comunidade, aqui no YouTube mesmo, aqui em cima, vocês olham, eu tenho colocado ali o versículo do dia e a hora da leitura bíblica ali, né? Ali é por escrito, vocês vão ler a mensagem, vai ser abençoado, vai deixar a sua curtida ali também, em nome de Jesus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Ficam na paz, até o próximo vídeo. E tem o vídeo da manhã também, que ia já esquecendo de comentar. O vídeo da manhã é minha rotina do dia a dia. Tem uma palavrinha ali curta, mas é para aquecer o nosso coração e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Vocês podem assistir lá também, deixar sua curtida e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Fica na paz. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Hoje eu venho fazer um convite para vocês. Vocês que ainda não é inscrito no canal, né? Já convido a vocês. Tem assistido, mas ainda não tem se inscrevido no canal, se inscrevam no canal, né? Faça parte desse canal, abençoando a nossa vida e assim, juntos, cresceremos para glorificar o nome do Senhor. Deixe a sua curtida, né? É importante essa interação que vocês têm nas plataformas digitais. Agradeço imensamente pelos 600 inscritos, sou grata a Deus e a vocês que estão dando credibilidade no meu trabalho. E assim está sendo uma bênção para a glória de Deus. Amém? Então, lembrando a vocês, né, que tem nas plataformas aqui digitais, comunidade, eu coloco a mensagem ali também, quando não apareço aqui no vídeo. Tem hora da leitura bíblica e versículo do dia. Ali vocês também estarão ali se alimentando, sendo abençoados quando não apareço nos vídeos, amém? E assim, vocês não ficam sem alimento espiritual, amém? Continua orando por mim, que eu estarei orando por você, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele fará. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.